Olá meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, não sei em qual momento você vai pegar para poder ver esse vídeo, mas eu quero te deixar aqui um sorriso que me alegra muito saber que você está assistindo esse vídeo e dizer que você é importante, que as coisas nada é por acaso e que tudo tem um porquê. E se a gente souber esperar o momento certo, a gente vai entender, né? E eu preparei a dose de afeto número 2. Primeiro foi a pílula, agora é uma dose de afeto número 2, para que a gente possa caminhar e fazer com que essa semana seja melhor do que foi a outra, né? Que a gente já está com o corpo mais preparado, que as coisas vão se organizando melhor, que a gente já entendeu algumas coisas que a gente não entendia na semana passada e agora a gente está aberto para o novo. Vou começar com um texto que me fez refletir bastante. E aí depois eu vou fazer uma leitura do currículo da cidade, da página, se não me engano, da página 11 à página 14, que é um texto bem sensível, não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu já mandei no grupo também esse currículo que é maravilhoso e tem vários pontos que são emocionantes, tá bom? Vamos lá. Esse texto, né, ele diz um pouco e ele começa assim: deixe a raiva secar. Mariana ficou toda feliz porque ganhou um presente, um jogo de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não pôde ir brincar, pois iria sair com sua mãe naquela manhã. Júlia então pediu à coleguinha que lhe emprestasse o seu conjunto de chá para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Mariana não queria emprestar, mas, com insistência da amiga, resolveu ceder, fazendo com que ela demonstrasse todo o seu carinho, todo o seu ciúme por aquele brinquedo tão especial que ela tinha. Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu conjunto de chá jogado no chão, faltando algumas xícaras e a bandeja estava toda quebrada. Chorando muito e muito nervosa, Mariana desabafou. Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei o brinquedo e ela estragou tudo e ainda deixou jogado no chão. Totalmente descontrolada, Mariana porque queria ir ao apartamento da Júlia pedir uma explicação. Mas a mãe, com muito carinho, ponderou: filhinha, lembra daquele dia que você saiu com seu vestido novo todo branquinho e um carro passando jogou lama em sua roupa? Ao chegar em casa, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a sua vovó não deixou. Você lembra o que a vovó falou? Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro. Depois ficaria mais fácil de limpá-lo. Pois é, minha filha, com raiva é a mesma coisa. Deixe a raiva secar primeiro. Depois fica bem mais fácil de resolver tudo. Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu seguir o conselho de sua mãe. Foi para a sala e foi ver televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha e era a Júlia, toda sem graça, com um embrulho em suas mãos. Sem que houvesse tempo de qualquer pergunta, ela foi falando. Mariana, sabe aquele menino mal da outra rua que fica correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e eu não o deixei. Aí ele ficou bravo e estragou todo o brinquedo que você havia me emprestado. Quando eu contei para minha mãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Não tem problema, disse Mariana. Minha raiva já secou. E dando um forte abraço em sua amiga, tomou-a pela mão e levou-a para o quarto, para contar a história do vestido novo que havia sujado de barro. Nunca tome qualquer atitude com raiva. A raiva só cega e impede que vejamos coisas como elas realmente são. Assim você evitará cometer injustiças e ganhará o respeito dos demais pela sua posição ponderada e correta. Diante de uma situação difícil, lembre-se, deixe a raiva secar. Agora eu vou ler um pedacinho do currículo da cidade de povos indígenas,
que da sua maneira bem simples e singela e emocionante vem trazer vários contos incríveis que respeita todas as questões individuais da escola e de todos os povos, tá bom? Então vamos lá. O nome do conto é Um Avô no Meio do Caminho. Um dia, cheguei da aldeia com o espírito muito abalado. Tinha acabado de levar um primeiro fora de uma cunhatá branca da escola. Ela havia me dito horrores para não aceitar namorar comigo. Entre outras coisas, disse que eu era índio, e junto com este conceito apareceram todos os outros adjetivos colocados a ele. Na minha ingenuidade infantil, pensei que bastava gostar de alguém para dizer, sem ter que ouvir impropérios de todas as outras ordens. Isso não era verdade. Minha volta para a aldeia foi melancólica, e dentro de mim o desejo de deixar de ser índio foi a mola pulsatória. Para voltar para casa e provar que eu poderia ser igual aos Porauá da cidade. Não foi isso. No entanto, o que estava escrito para mim, no meio da caminhada entre ser ou não ser, teve o avô. Ele era um homem muito simples, nada conhecia da cidade, nada estudado, nada sabia segundo os parâmetros dos urbanos. No entanto, era um grande conhecedor de todos os saberes da floresta. Ele era quem curava o corpo e a alma dos meus parentes. Ele era quem anunciava acontecimentos de viadouros. Ele que trazia as notícias do tempo. E foi ele que topei em pé da minha frente, fazendo convite para tomar um banho com ele. Estranhei, incomum, convivi e não faz parte para uma criança. É um menino quase homem. Natural é adultos ser convidados, jovens ou convidarem, adolescentes ser convidados. Mas um homem velho convidar uma criança era uma coisa muito estranha. Ainda assim, é preciso obedecer. O velho me levou para um lugar que eu não conhecia, pois minha pouca idade não permitia adentrar-me na floresta. No máximo tinha que ficar próximo dos adultos. Andamos até tomarmos uma cascata de água límpida que formava um belo lago verde esmeralda. Fiquei feliz com aquela visão. Achava que seria um banho maravilhoso. Vovô, no entanto, olhou para mim e disse sem critérios: senta naquele tronco de árvore caído ali no alto e fica lá. Sua tarefa vai ser ouvir o rio. Ouça o que ele tem para te dizer. Fique lá, quietinho. Achei que o velho tinha enlouquecido. Eu já tinha ouvido falar muitas vezes que a natureza tem vozes, mas eu nunca havia ouvido nenhuma delas, e tudo aquilo parecia bobagem. Não discuti. Sentei no tronco e simplesmente me deixei ficar por ali. Vez em quando o velho fazia um gesto para mim me lembrar que eu deveria ouvir o rio. Sabem de uma coisa? Meus caros, o rio não falou. Confesso que me esforcei para ouvi-lo, mas ele não disse uma única palavra que o fizesse ter a mínima convicção de que eu falaria comigo. Meu avô, por outro lado, insistia para que eu me concentrasse, e o rio nada. Passado algum tempo, já cansado por causa de várias coisas, incomodado com a posição que estava sentado, enquanto isso, o avô mergulhava deliciosamente nas águas claras e o velho me chamou. Diga, meu neto, o que as águas do rio falam para você? Fiquei atônito com o questionamento. Tentei disfarçar, dizendo que não havia entendido a pergunta, e ele repetiu, com toda a paciência: o que o rio falou para você? Não falou nada, nada, meu avô. Disse que isso, fiquei no canto guardando a bronca, aguardando aquela bronca. Ela não veio. Ouvi apenas uma voz doce sussurrando. Ele falou: sim, meu neto. Você é que não ouviu. O rio sempre fala. Hoje seu espírito está fechado, mas ele contou uma bela fábula para lembrar que precisamos aprender com ele. Como assim, vovô? Não estou entendendo direito o que o senhor está falando. Ele estendeu minha dificuldade. Achegou-se perto de mim e balançou sua mão sobre minha cabeça. E mandou com que eu mergulhasse naquela água. Fiz isso imediatamente. O calor estava insuportável. E era o que eu mais queria naquele momento. Minutos depois, ele me chamou
e sentou-se à minha frente. Seu coração está inquieto. Coisas não estão acontecendo dentro de você com muita força e não estão sabendo como entendê-las. Não é isso mesmo? Fiz que sim com a cabeça e ele continuou. O rio ensinou que é preciso ser perseverante. Ele diz que é preciso encontrar um motivo para seguir adiante. Meu neto, já viu o rio parar diante de um obstáculo? E eu fiz chorando, lentamente. E nem me deixei responder. E logo retomou a aldeia e a ideia. Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque dentro dele tem uma voz que repete sem cessar que ele, se parar, jamais irá encontrar como um grande rio, lugar de onde vieram nossos ancestrais e para onde voltaremos depois que passarmos dessa vida. O grande desejo do rio é ser rio. Ele quer ser outra coisa. Ele só não pode ser. Ele resolveu abandonar sua verdadeira vocação. Acontecerá com ele o que acontece com todos aqueles que abandonam a sua missão. Ficará doente, podre, fedido, água parada cria lodo e a vida vai embora. Ninguém quer tomar um banho no rio com água parada, pois sabe que ali não há alegria. Ali está sem um ser que desistiu. Você compreendeu as palavras do rio, meu neto? Disse a ele que sim. Pensei comigo que aquelas palavras eram, na verdade, a do meu avô, que já era quase um rio de sabedoria. Na verdade, eu sabia o que ele havia feito era abrir o canal dentro de mim e me tornar atento às palavras que ainda ouviria dali adiante. Pois o velho avô passou a ser uma presença constante na minha formação. Ele mesmo se incumbiu de ir nos oferecendo um caminho. Digo porque formação de um grupo que foi especialmente educado pela sabedoria do velho avô. Foi ele que ensinou a ler as estrelas, ouvir o canto dos pássaros, recitar longas histórias para treinar nossas memórias, contar cantigas ancestrais para aprender a língua dos espíritos. Foi ele que nos introduziu na nação da nossa gente e ofereceu dignidade que estamos unidos com o universo. E isso durou algo em torno dos 3 anos. Um dia meu pai entrou em uma sala de aula e foi me dar a mais triste notícia da minha curta vida. Meu avô havia morrido e foi ao velório dele como manda a tradição. Chorei por ele como rezam os velhos. Lembrei dos bons momentos juntos. Fiz o luto e também disse orgulhosamente a ele: sim, meu avô, já não sou índio, mas sou Macutã. E sim, quero pertencer e mostrar a todo mundo que o Senhor me ensinou. Irei dizer todas as palavras, irei contar suas histórias e irei falar de tradições. Daquele dia em diante, entendi as palavras do rio. Entendi as palavras do rio e nunca mais deixei de escutá-las. Bom, meninas, com esse texto eu deixo vocês pensarem, refletir sobre as palavras, sobre agir, sobre compreender e saber que a gente tem vários documentos que estão aí disponíveis para que a gente seja mais sensível ao olhar, ao falar, ao dizer e ter orgulho de quem somos. Um beijo e tchau, tchau.